Salve o povo da macumba, salve a espiritualidade livre. E nessa playlist da terapia quântica ancestral, cura emocional com Exu e Pombagira, vamos falar de pai, figura masculina. Aqui eu estou trazendo uma pequena síntese do que tem lá bem aprofundada na terapia quântica ancestral. O pai, ele representa para nós a figura da guerra, da coragem, da aventura. Vamos puxar um pouquinho lá os nossos ancestrais? Eram os homens que iam para a guerra ou caçar, enquanto as suas mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. É a energia realmente que desbrava. Se você teve uma ausência do masculino, você tem uma tendência a se sentir enfraquecido nessa parte. Os homens precisam sim se acertar com essa figura de pai para se tornarem mais seguros. As mulheres precisam se acertar com essa figura para não buscar um pai nos relacionamentos ou mesmo para não repelirem o amor na sua vida, porque a figura de um homem no amor representa uma dor com o pai. E o pai, realmente, ele, no geral, existe muito essa ausência do pai, né? É aquela coisa, não divórcio, os filhos ficam com a mãe, ou o pai acaba se ausentando muito, né, por conta de trabalho, ou mesmo esse pai acordou, decidiu ir embora com uma outra mulher, ou mesmo, né, esse pai nunca te assumiu, seja você homem, seja você mulher. E quando a gente fala da figura masculina, pode ser um padrasto também, que você teve um trauma ou uma ausência, mas nada substitui a energia mesmo do pai biológico. Eu sei que tem pessoas, né, que tiveram ali uma figura masculina maravilhosa, um padrasto e tudo mais, mas internamente nunca se acertou com aquela energia de por que meu pai me abandonou, né? Por que ele não me quis? Por que ele muitas vezes abandonou minha mãe e hoje tem uma outra família e me deixou de lado? Hoje acontece muito, né? Eu falo filhos do primeiro casamento. São filhos, parece que muitas vezes abandonados, porque nasce um novo filho, né, de uma nova relação, e aquele filho parece que ficou ali, em segundo plano. Mas a questão é você, né? Qual é a sua dor com relação a isso? Qual a sua relação com essa figura do masculino? Foi essas ausências ou foi, como no meu caso, o julgamento? A minha situação, ela foi um pouquinho diferente. Eu tive um pai presente, mas um pai autoritário. Um pai muitas vezes narcisista e que eu julguei. E onde eu tive dois problemas aí. Problema em relacionamento amoroso, onde ali eu julguei tanto meu pai, eu julguei tanto a minha mãe, eu julgava o meu pai com relação ao trabalho, é o jeito dele, julgava a minha mãe, porque como que a minha mãe poderia aceitar aquela situação? E eu tinha ainda uma visão, né, que meu pai era um ótimo pai presente e tudo mais, um pai que me amava, mesmo no narcisismo dele, autoritarismo dele, mas a minha frase sempre foi: mas ele é um péssimo homem, ele é tudo que eu nunca quis pra mim. Ah, adivinha o que aconteceu? Repeti o padrão. Trouxe nos meus relacionamentos anteriores, antes do Israel, do meu marido, uma figura parecida. E quando eu me pego naquela situação, eu falei, tudo que eu julguei na minha mãe, eu tô repetindo. Tudo que eu julguei no meu pai, na parte financeira, profissional, autoritarismo, fez com que eu perdesse energia do dinheiro. E por que eu tô falando isso, gente? Porque a figura do masculino,
ela é essa energia do financeiro. Nós precisamos dessa energia da guerra que vem sim do masculino. E nós precisamos entender como, né, fazer as pazes com essa energia. Mas Patrícia, meu pai me magoou, meu pai abusou de mim, meu pai fez isso. Existem coisas, gente, que são dores imensuráveis. Mas eu quero que você entenda uma coisa, como eu disse lá na parte da mãe. Não significa que quando você nasceu, a figura mãe nasceu e pai nasceu. A gente tem no pai aquela figura do protetor, do desbravador, os homens, né? Tem na figura do masculino aquele exemplo que gostaria, né? E muitas vezes não aconteceu. Não aconteceu. Mas entende uma coisa, presta atenção. O seu pai, ou essa figura masculina, deu o melhor que ele tinha. Ele não tinha como dar outra coisa. E na terapia, eu faço um resgate, uma meditação guiada, onde eu levo as pessoas a essa figura do pai. Agora imagina, se seu pai estivesse na sua frente e você pudesse jogar na frente dele, vomitar todo o seu julgamento, como eu já fiz, todas as suas frustrações, sua raiva, né? E esse pai simplesmente virasse para você e falasse assim: parabéns, meu filho, parabéns, minha filha, porque realmente eu vi que você se tornou um ser humano muito melhor do que eu fui. Um ser humano diferente, de uma evolução de consciência. E o seu pai chegasse em você e pedisse perdão para você e falasse assim: no fundo, eu queria ser diferente, eu não consegui. Mas Patrícia, imagina que o meu pai iria falar isso. Ele morreu muitas vezes no ódio, na raiva, ele tá vivo ainda. Você nunca sabe o que passa dentro do coração de uma pessoa. Existem pessoas que carregam uma capa protetora e ele se faz de forte, mas por trás daquela ruindade que aparece, existe um ser humano fraco. Porque, gente, somente quem é forte verdadeiramente tem a capacidade de amar, tem a capacidade de ser uma boa pessoa. Essas pessoas que muitas vezes a gente julga por trás tem uma fraqueza. E eu só consegui perdoar o meu pai 20 anos pós-morte dele com Exu. Foi com a minha mulamba, com o meu João, com seus 7 catacumbas. Eu lembro uma vez que seu 7 falou assim pra mim, deu o dedo na minha cara e falou: enquanto você não se acertar com o seu pai, você vai perder mais e mais coisas. E eu tive coragem de ir lá conversar, mesmo ali numa vela com um copo de água, e olhar para ele e falar: pai, quem sou eu para te julgar? Porque aquilo que eu te julguei, eu só fiz diferente. Em outros erros, em outras coisas. E quem somos nós para julgar, gente? Quem é você para julgar o seu pai? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes aquilo que a gente julga é aquilo que a gente realmente enxerga. É aquilo que realmente às vezes vibra dentro de nós. E quando a gente fala de repetição de padrão, como eu repeti, a igreja chama de maldição hereditária, o kardecismo chama de karma familiar. Quando a gente julga tanto, quando a gente traz tanto peso, aquilo não é passado, aquilo é presente, é vivo na nossa vida e a gente planta aquela negatividade dia após dia, remoendo aquilo. E vai acabar colhendo a mesma energia, é isso que você quer. Então, se o seu pai ou essa figura masculina te magoou a tal ponto de você falar: eu nunca vou perdoar, eu quero que você entenda uma coisa. Perdão não é concordar, existem coisas que são imperdoáveis. Perdão é perdoar você mesmo e deixar com o seu pai o que é dele. É consequência dele. Ele que vai se acertar. Histórico dele. Mas hoje, olha a idade que você tem. Vale a pena você carregar essa dor. É isso que eu trabalho bem profundamente na terapia. E sim, na terapia, quem entrou com essa cura emocional foi o meu João Caveira. Eu quero passar um relato do João para vocês. O João uma vez disse que quando ele partiu dessa terra,
o maior arrependimento dele foi o eu te amo que ele não disse para sua família. Porque naquela época, se ele expressasse o amor dele, ele seria julgado como fraco. E quando ele morreu, ele gritava, eu te amo. Ele tentava expressar, ele não conseguia. Ou seja, nas palavras dele, muitas vezes ele agiu de uma forma por causa de uma imposição da sociedade e ele queria agir de outra forma. E eu quero que você entenda que muitas vezes o nosso pai, ou essa figura masculina, queria agir de uma outra forma, mas não conseguiu. Mas você não está aqui para ser a vítima daquela situação pro resto da vida. E é isso que eu trabalho na terapia. Cura essa dor, essa tristeza. E tudo começa com o quê? Uma decisão. É quando você olha e fala assim, eu vou entrar na terapia, eu vou fazer a terapia, que é 100% online pelo Hotmart, num valor irrisório pela libertação que você vai ter das suas emoções. Mas eu vou para lá porque eu decido me libertar. Eu decido não sofrer mais. Eu decido dar um outro significado. Eu decido soltar a minha dor. Então eu vou passar para vocês agora uma reza curtinha, mas poderosa, para você fazer, para se libertar dessa dor com o pai, ou mesmo em outras áreas. Lá na terapia eu passo uma reza bem focada em cada uma das curas emocionais. A reza vai estar só para pai ali. E eu sei que você pode falar, Patrícia, mas eu não quero tocar nisso. Eu vou chorar. Eu também chorei, gente. Quando eu fui tocar no assunto do meu pai, ele me doía mais do que o caso da minha mãe. Minha mãe, nossa, né? Eu tive que ressignificar outras coisas. Minha mãe é maravilhosa, mas o meu pai era uma dor. Doeu, eu chorei, eu soluçava. Mas quando eu pus outro significado, hoje, se alguém me pergunta, como foi sua relação com seu pai? Maravilhosa. Nossa, mas não teve dores? Teve, mas eu já ressignifiquei. Quando você dá outro significado, você nunca mais vê aquilo como uma dor. E olha que eu vivi 37 anos da minha vida, guardando aqui, ó, julgamento, julgamento. E hoje, tô aqui gravando, a foto do meu pai tá ali, ó. Lindo, maravilhoso. Quem sou eu para julgar esse homem? Quem sou eu para julgá-lo? Como eu fui hipócrita, como eu fui pequena de julgá-lo, mesmo nas minhas dores. Porque meu pai batia na minha mãe, né? Meu pai traía ela, teve muitas dores, mas isso era problema deles. Ou mesmo as coisas que eu me privei por conta do narcisismo ali naquele momento, eu consegui entender de uma outra forma. Eu consegui enxergar de uma outra forma. E eu libertei ele. E libertei a mim mesma. Porque tudo é sobre nós. Não importa o que os nossos pais ou essa figura masculina fez. O que importa é o que você vai fazer com isso. Então você vai fazer essa reza com uma vela e um copo de água, com muita fé e muita confiança na sua casa. Laro Exu, salve as forças de Exu. Meu Exu, abra os meus caminhos e leve embora as dores que não me pertencem. Minha pombagira, liberte-me das amarras do passado, das memórias que limitam minha felicidade. Meu eu superior, ilumina minha consciência para que eu solte, cure e transforme toda dor herdada, seguindo mais leve, forte e livre para viver uma vida abundante. Assim é, está feito. Deixa a vela queimar, jogo depois a água em água corrente na torneira mesmo. Você pode fazer só essa reza, mas presta atenção nessas palavras. Existem dores que são herdadas, elas não foram criadas por nós. Mas a gente pega esse passado e leva para o resto da vida. E você não está aqui para levar. Lá na terapia tem tantos depoimentos de pessoas com 60, mais de 60 anos falando, Patrícia, eu consegui me libertar da dor com a minha mãe, da dor com meu pai. É um alívio tão grande. E é libertador, gente. E eu vou compartilhar com vocês um depoimento
da Suzane, referente à terapia quântica. Tá aqui, ó, Suzane, o depoimento dela. Onde ela diz assim: Patrícia Israel, quero expressar minha profunda gratidão pela terapia quântica ancestral. Desde que iniciei esse processo, senti mudanças que vão além do que as palavras podem descrever. Carregava dores profundas, traumas que pareciam impossíveis de curar. Mas com cada sessão, fui me libertando de pesos que nem sabia que ainda estavam em mim. O resgate da minha criança interior trouxe uma sensação de acolhimento e amor que nunca havia experimentado antes. Os bloqueios emocionais com minha ancestralidade, com figuras masculinas e femininas, foram se dissolvendo, abrindo espaço para um novo olhar sobre a minha história. Olha, estou toda arrepiada. Além disso, percebo como minha energia mudou. Sinto-me mais forte, mais segura e principalmente mais conectada com a minha essência. O medo que me acompanhava por tanto tempo deu lugar à confiança. A ansiedade foi acalmada e a sensação de não merecimento foi substituída por um profundo reconhecimento do meu valor. A terapia quântica ancestral foi um verdadeiro divisor de águas para a minha vida. Obrigada por essa missão linda que vocês compartilham, que mais e mais pessoas possam se permitir viver essa transformação. Com carinho e gratidão, Suzane. Olha como é libertador. Você olhar dores que você pensava que fazia parte de você e ver ela se dissolvendo. Então, entende uma coisa, não julgue seu pai, não julgue sua mãe, não julgue você, não julgue ninguém. Acolha, cura, solte para você viver o melhor da sua essência. E se você quer curar as suas dores com pai, com mãe, com sentimento de não merecimento, faça a terapia quântica ancestral. É 100% online, onde você vai fazer na sua casa por um valor irrisório, onde a cada semana eu vou liberando uma cura emocional. E não pule! Tem gente que fala, eu posso entrar lá e só curar a parte do financeiro? Não, não pode. Por quê? Porque muitos dos problemas financeiros tá com problema de criança ou tá com problema com o pai. Problema no amor, muitas vezes está em outro tipo de área. A nossa vida é um todo indivisível. Quando a gente vai indo parte a parte, as coisas vão se encaixando. Então, se você quer informações sobre a terapia, é só acessar o nosso site, está na descrição desse vídeo, www.clanovaordem.com.br. Escreve aí nos comentários como a sua assinatura espiritual. Eu me liberto das dores do passado. Eu me liberto das dores do passado. Eu me liberto das dores do passado. Chega de viver dor. Decida ser feliz, porque tudo começa com uma decisão. Larecho. E se você fizer parte da terapia, você vai poder voltar aqui e escrever: eu sou a TQA. Eu sou a libertação das minhas emoções. Eu não estou aqui para carregar mala, para carregar passado. Eu estou aqui para viver o extraordinário. Assim como Exu nos ensina, a vida é agora para frente, é agora para frente. Exu é caminho, é movimento para frente, nunca para trás. Atrás, a gente vai lá uma única vez, como eu ensino na terapia, para tirar a pedra, ressignificar e acabou. Eu só volto para consertar, eu não volto para me lamentar e me colocar como vítima, porque a vida é para frente. Claro, Exu, salve sua banda ancestral.